Muito bem, galera. Para essa parte 2, né? Parte 2 da lista 6. Então, vamos começar aqui com a questão 8, né? Vamos lá. Você tem essa função do R2 na reta, a função definida dessa forma. F de xy igual a x2y4, t4 mais 6y8, se xy é diferente de 0, 0, 0 na origem, né? Primeiro, quer que eu mostre o seguinte, quer que eu mostre que as derivadas parciais em 0, 0 existem, né? Vamos lá, então. A primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, por definição, quem é que são essas derivadas? Você tem que olhar por definição, né? Então, por definição, quem é que são essas derivadas, né? Por exemplo, df dx, df dx no ponto 0, 0, certo? Vai ser o limite quando h vai para 0, limite quando h vai para 0, do f de h0 menos o f de 0, 0 sobre h, né? Tem que provar que, vamos ver a existência, garantir a existência desses limites, né? Ok? Vamos lá, isso aqui vai ser o limite quando h vai para 0, o f de h0, vai ser h quadrado vezes 0 a quarta sobre h quarta mais 6 vezes 0 a oitava. Isso aqui vai dar 0, né? Ok? Deixa eu fazer uma conta rápida. Da mesma forma, o que a gente vai ter? Nós vamos ter que o df dy em 0, 0 é o limite quando k tende a 0, o f de 0k menos o f de 0, 0 sobre k. E isso vai ser quem? Isso vai ser o limite quando k vai para 0, de 0 ao quadrado k à quarta sobre 0 à quarta mais 6k à oitava. Isso aqui dá 0, né? Então, de fato, essas derivadas existem e são iguais a 0. De fato, existem df dx na origem e df dy na origem. E ambas valem 0. Não preciso nem dizer que valem 0 porque está aqui, né? Vamos dizer, puxando, e ambas valem 0. E df dx na origem igual a df dy na origem. E isso vale 0. Beleza. No outro item ele pede o seguinte, dado v alfa beta não nulo, um vetor qualquer, calcula a derivada direcional na origem. Certo? Então vamos lá, a gente vai ter que usar a definição. A gente não tem garantia sobre a diferenciabilidade dessa função, né? A gente sabe que se a derivada direcional existir e for única, né, as derivadas parciais são derivadas direcionais na direção dos vetores canônicos em particular, mas essas derivadas parciais, essas derivadas direcionais, se existirem e forem únicas, então são diferenciáveis, e forem contínuas também, né? E aí ele até pergunta ali, a derivada direcional linear, né? Então vamos ver o item B. Dado V alfa beta não nulo, né? Porque se for nulo não tem graça. Não nulo, né? Então, por definição, quem é que vai ser df dv na origem, né? Vai ser o limite quando s vai para 0 de quem? Do f
de 0 mais S alfa, 0 mais S beta, menos o F de 0, 0, tudo isso sobre S, né? Então quem é que vai ser isso? Isso aqui vai ser, vamos lá, o F vai ser o F, o limite, desculpa, falta o limite, limite, quando S vai para 0, do F de S alfa, S beta, menos o F de 0, 0, sobre S, né? Isso aqui vai ser o limite quando S vai para 0 de quem? O F de S alfa, vamos substituir lá em cima, né? O alfa beta é não nulo, então a gente tem que saltar lá em cima. Então vai ser S alfa quadrado S beta quarta. A gente vai ter, ó, vai ser S alfa ao quadrado S beta a quarta. Aqui embaixo a gente tem S alfa a quarta S beta 6S beta a oitava, certo? Né? Desculpa. Aqui eu vou ter que colocar um sobre S ainda, né? Deixa eu ajustar isso. Menos 0, que é o F de 0, 0, sobre S, limite quando S vai para 0. Muito bem. Tudo isso igual aqui antes. Igual, né? Vamos ajeitar a casa. O 0 some, vai ficar aqui, ó. Vamos lá, 1 sobre o limite quando S vai para 0. Limite quando S vai para 0, 1 sobre S. Aí aqui a gente vem, repete o mesmo cara. Vamos começar ajeitando a casa aqui, né? Então aqui a gente vai ter S quadrado, S a quarta, S6, certo? S6 que multiplica, ó, alfa quadrado, beta quarta, sobre, aqui embaixo a gente vai ter S a quarta, certo? Alfa quarta, mais 6S a oitava, beta a oitava, ok? E a gente vai ter que dar mais uma ajeitada na casa. E aí o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, aqui eu tenho um S6, aqui embaixo eu vou conseguir colocar S5 em evidência. Ó. Então você vai ter o limite quando S vai para 0, S6 sobre S5, aqui eu vou ter alfa 2 beta 4 sobre, ó, tirei S5, então tirei esse S4, vai ficar alfa 4 mais 6 S, tirei S4, né? 6S4 beta 8, certo? Aqui sobra S em cima, então vai ser o limite quando S vai para 0, S alfa 2 beta 4 sobre alfa 4 6S4 beta 8. Quando S vai para 0, esse trem todo vai para 0. Então, a derivada direcional de F, ou vou fazer como é que o professor Gleison, a notação dele é a seguinte: a derivada na direção de V da função f no ponto 0, 0 é 0, certo? Ok? E aí é uma coisa interessante, porque ele pergunta, a derivada direcional linear, né? A gente tem que ver aqui, na origem ela vale 0, né? Uma derivada direcional, por definição, um ponto qualquer aí, se você olhar fora da origem, a derivada direcional a gente vai ter que calcular em termos de x e y, né? E aí você tem que fazer essas contas em termos de x e y.
certo? E aí aqui você teria muitos outros fatores, mas a pergunta vai ser não, porque quando você fizer essa derivada direcional, você não vai ter essa linearidade aqui, né? Então, a resposta é não, ela não é linear. Ela não é linear, certo? No outro ponto, a pergunta é a seguinte, ó. A função f é diferenciável na origem? Bem, para garantir que ela seja diferenciável, o que foi que a gente provou? Provamos que existem derivadas parciais na origem, certo? Provamos que existe derivada direcional na origem e essa derivada direcional é identicamente nula. Se você olhar, se você pensar no gradiente da f na origem, escalar com o vetor alfa beta, né, que seria de fato a derivada direcional nesse ponto, que realmente vai dar também igual a zero, né? Mas isso aqui não é suficiente para garantir que a função é diferenciável. Se ela for diferenciável, a gente já sabe que isso aqui é verdade, ok, beleza. Mas o fato de isso aqui ser igual a zero não garante que ela é diferenciável em 0, 0, né? Mas vamos ver o que acontece lá na origem, certo? Talvez olhando para o fato da continuidade, a gente já consiga garantir a diferenciabilidade. Vamos fazer essa conta. Então vamos lá, vamos na tentativa de responder essa pergunta. Vamos responder primeiro a segunda. É diferenciável em 1? A resposta é sim. Vai ser diferenciável em 1, né? Por quê? Porque existem as derivadas parciais e elas vão ser contínuas em 1, certo? Então existem df de x, df de y e elas são contínuas em 1. Então em 1 a gente não tem problema, porque você não tem determinação em 1, né? A única possível descontinuidade para essa função é a origem. Então em 1 você está bem definido aqui. Vai ser essa lei que você usa para 1. Então você consegue calcular derivadas parciais, você não vai ter indeterminações aqui, né? Se calcular as derivadas parciais, as derivadas parciais vão existir e são contínuas. A única dúvida seria de fato na origem, que é a primeira pergunta onde a gente vai responder. Né? E aí a resposta quase sempre para funções desse tipo é a mesma, não. Ela não é diferenciável na origem, né? Então, f é diferenciável em 0, 0? Não. Infelizmente não. F é diferenciável em 0, 0? Aí a resposta é não, que é a primeira pergunta que foi feita, né? Vamos ver por quê, certo? Vamos ver por quê. Primeiro, vamos supor que a gente tome aqui os caminhos, vamos tomar 2 caminhos específicos, né? Tomamos os seguintes caminhos. Tomemos os caminhos. Vamos tomar os caminhos. Tomar só esse mesmo. T2T. Tomar o caminho alfa de T igual a T2T. Certo? E vamos ver o que acontece com essa função na vizinhança da origem. T2T. Então, o limite quando xy tende a 0, 0 da minha f de xy vai ser quem? Vai ser o limite quando xy tende a 0, 0 de quem? Da minha função. x2y4, x4 mais 6y8, certo? Quando eu aplicar o limite, isso vai ser o limite quando eu aplicar o caminho, né? Isso vai ser o limite quando t tende a 0 do f de alfa de t, ou seja, de t2 ao quadrado vezes t4 sobre
T2 a quarta mais 6T a oitava. Isso aqui vai ser o limite quando T tende a zero de quem? Ó, T4 vezes T4, aqui dá T8, sobre T8 mais 6T8, ou seja, isso aqui vai ser o limite quando T tende a zero de T8 sobre T8 vezes 1 sobre 7, né? Porque T8 mais 6T8 dá 7T8. Você cancela isso aqui, dá um sétimo. Né? E aí o que é que isso prova no final das contas, né? Isso prova, por exemplo, que F não é contínua na origem. F não é contínua em 0, 0. Por quê? Porque o valor da F na origem, é 0. E aqui nós temos que o limite vale um sétimo. E o limite, quando t tende a 0, do f de alfa de t é igual a um sétimo, tá? Só que é diferente de... bota igual a um sétimo diferente de 0. Logo, f não contínua, temos f não diferenciável na origem. Não é diferenciável em 0, 0. Ok? Então, nós respondemos todas as perguntas do problema, né? Observe. Aqui algumas observações que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, as derivadas espaciais podem existir. Segundo, a derivada direcional escalar com a derivada direcional pode também ser o gradiente da função escalar com o vetor, o gradiente da função naquele ponto específico, nesse caso na origem, mesmo assim a função não ser diferenciável na origem. Essa é a observação e é isso, o professor Gleison frisou muito bem lá nas notas de aula sobre isso, né? Então, se a função for diferenciável, você realmente tem uma série de implicações que são interessantes, mas o fato dessas implicações também serem verdade já não garante que a função é diferenciável naquele ponto específico. Ok? Muito bem, vamos para o problema 9 aqui. O problema 9 continua sendo um problema de derivada direcional. Eu já dei até uma arriscada aqui, deixa eu dar uma adaptada para a gente conseguir fazer. Então, para esse problema, nós vamos fazer o seguinte. Ó. Eu quero que a gente use a derivada direcional para determinar a derivada da função no ponto indicado. Né? Usar a definição de derivada direcional para determinar exatamente essa derivada direcional dessa função num ponto indicado. Certo? Vamos pegar aqui o item A para a gente fazer. A gente tem f de xy igual a seno de xy num ponto qualquer, px0 e y0 de coordenadas. Né? Então, a primeira coisa, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a função denunciado e ver de coordenadas ver um vetor não nulo aqui. Interessante ter na cabeça que a gente vai escolher um vetor não nulo. Porque se for vetor nulo não tem graça. Certo? Um vetor não nulo. Então, vamos lá. A derivada direcional de f na direção de v no ponto x0 e y0, por definição, vai ser quem? De novo, a gente falou disso. Isso vai ser o limite quando s vai para 0 de x0 mais SV1, y0 mais SV2, menos o f de x0 e y0, tudo isso dividido por s. Certo? Isso aqui vai ser, ó, quando você ajustar, fizer essa substituição aqui, a gente vai ter, ó, x0 mais SV1 seno de y0 mais SV2 menos x0 seno de y0. Aqui eu separei em dois, ó. Peguei x0 seno de y0 SV
seno de y0 mais SV2, SV1 seno de y0 mais SV2. Ó, x0 seno de y0 SV2 mais SV1 seno de y0 mais SV2. Certo? Tudo isso limite quando S, tudo isso dividido por S, tomando o limite quando S vai para zero. Aqui, o que eu fiz? Eu vou separar em dois caras especificamente, certo? Vou pegar essa parcela, juntar com essa. Pego essa parcela junto com essa. E aí fica x0 seno de y0 mais SV2 menos x0 seno de y0. Coloco x0 em evidência. Seno de y0 mais SV2 menos seno de y0 sobre S. Aí o que é que sobra? Vai sobrar essa parcela, ó. SV1 seno de y0 mais SV2. Eu vou cancelar o S com o S. E aí aqui embaixo sobra apenas V1 seno de y0 mais SV2. Que é uma coisa contínua quando S vai para zero. Então a gente não precisa nem se preocupar muito com essa parcela. Aqui o que é que vocês têm? Ó? Se você olhar, o x0 é constante, posso até jogar ele para fora, mas aqui eu tenho seno de um número real mais um incremento, menos o seno desse número real, sobre uma parte do incremento, quando uma parte do incremento vai para zero. Né? Então aqui eu tenho uma coisa que é quase uma derivada. Vou colocar aqui uma quase derivada. Né? Vamos relembrar o limite de Newton lá, né? O quociente de Newton. Você tem o limite, quando h vai para zero, do seno de y0 mais h menos o seno de y0 sobre h é que vai ser o cosseno de y0. É aqui onde eu quero chegar. Então eu tenho que ajustar esse h, né? Eu tenho que ajustar o h aqui, nesse caso. Quem é que vai ser o h nesse caso? O h vai ser SV2. Então, é justamente esse cara que aparece aqui, ó. Então o que é que falta para eu ter o H? Falta aparecer um V2, misteriosamente um V2 aqui embaixo, certo? Então preciso fazer aparecer um V2. E aí vai ser justamente a jogada que eu vou fazer no próximo passo, ó, porque eu faço aparecer um V2 aqui embaixo. Então eu multiplico por V2 em cima e embaixo, então eu tenho o SV2 aqui em cima, eu coloco um V2 aqui para não alterar o resultado, o V2 é diferente de zero. Suponho o V2 diferente de zero, sem perca de generalidade, eu posso supor o V2 diferente de zero. Lá em cima eu posso até colocar essa observação depois, vamos até colocar logo. Vamos supor, vetor não nulo, com V2 diferente de zero. Pronto, supõe isso sem perca de generalidade aqui para poder fazer essa manobra. Pronto, V2 diferente de zero. E aí aqui depois você pode até pensar em reajustar, porque quando S vai para zero, o SV2 também vai para zero. Então você tem exatamente isso aqui. Você olha para o SV2 como sendo H. Você define o H como sendo o SV2. Aí você tem o limite quando H vai para zero, do seno de y0 mais H menos seno de y0 sobre H. Isso aqui vai ser quem? Isso aqui vai ser justamente o cosseno de y0 quando SV2 for para zero. Certo? Isso aqui vai para o cosseno. É exatamente o que aparece aqui. Então vai ser x0 V2 cosseno de y0, mais o que sobrou do outro lado. Quando S vai para zero, o que acontece aqui? Ó? y0 mais SV2, esse cara vai para zero, aqui vai ficar só o seno de y0. Então fica V1 seno de y0, V1 seno de y0, V0 x0, V2 x0 cosseno de y0. Certo? Aí você reagrupa, só troca os caras de lado para ver que você tem V1 seno de y0 mais V2 x0 cosseno de y0. Aí você tem que a derivada direcional é justamente esse cara. E preste atenção no seguinte, ó. Preste atenção que a derivada direcional de f na direção do vetor v em x0 e y0, nesse caso,
É justamente o gradiente da função f aplicado no x0 e y0 escalar com o vetor v, né? Por que que isso acontece? Acontece porque a f é diferenciável. É diferenciável em todo R2. Não tem nenhum ponto de descontinuidade aí. Como ela é diferenciável, isso aqui acontece. Certo? Lembrando que isso aqui não é suficiente para garantir a diferenciabilidade. A diferenciabilidade é suficiente para garantir que a derivada direcional na direção do vetor v em x0 e y0 é o gradiente da f em x0 e y0 escalar com v. Mas a recíproca não é verdadeira. O fato do gradiente escalar com v ser igual à derivada direcional não garante que a função é diferenciável. Agora, se esse gradiente escalar com esse vetor fosse diferente da derivada direcional, aí sim você poderia garantir que essa função não seria diferenciável, né? Uma coisa é a recíproca, outra coisa é a contrapositiva. Ok? Deixar aí como exercício vocês virem os outros itens. O cálculo é muito parecido aqui. Você vai ter que usar limites, você vai ter que usar o limite fundamental em algum momento aqui, né? Tanto aqui como aqui embaixo, no item B como no item C, ok? Vamos lá, vamos partir para a próxima, né? Então, calcule a derivada de cada função no ponto indicado, se a derivada existir. A derivada a gente tem que lembrar aqui o que é a derivada de uma função nesse caso, né? A derivada, uma coisa é você ter derivadas parciais, outra coisa é você ter a derivada da função. A derivada é uma transformação linear, então se você derivada de uma função é uma aplicação do Rn no Rn, né? Do Rn no Rm, no caso, nesse caso como é do Rn no Rm, linear, né? Linear. Nesse caso aqui, essa derivada é uma aplicação da reta. Você tem campos escalares nesse caso, é uma aplicação da reta no R2, né? Ela é uma aplicação desse tipo aqui nesse caso, no caso dessas funções aqui, certo? Se você tem, aí vai depender muito do, e ela é uma matriz, né? Nesse caso aqui ela é uma matriz linha. Essa derivada é uma coisa do tipo, é uma coisa desse tipo, né? Uma matriz linha. Na verdade, sim, você pode pensar na matriz linha, não. Pensa na matriz coluna, na verdade, né? Ela não é uma matriz linha, ela é uma matriz coluna. Ela é uma matriz coluna, é justamente a matriz cuja coluna é o vetor gradiente, né? Então, df é a matriz cuja coluna é o vetor gradiente, né? Ela é uma transformação linear que tem essa matriz relativa a uma base, a base canônica, por exemplo, né? Só para relembrar esses conceitos aqui. Então, ele pede para calcular a derivada de cada função no ponto indicado, se a derivada existir, né? Exatamente. Então, a gente tem que levar isso em consideração, né? Então, ó, para os itens C e D, como eu marquei aqui, eles são triviais, porque as funções são diferenciáveis em todo R2, em particular nesses pontos. Então, basta você pegar e construir a derivada dessa forma, a derivada como sendo essa matriz coluna, né? Matriz coluna, onde os termos das colunas são justamente as derivadas parciais das funções relativas a cada coordenada no ponto específico. No caso do ponto C, no ponto 2 menos 1, e no caso do item D, do ponto 1, 2 menos 1, né? As dúvidas ficam de fato em torno dos itens A, B e E, porque as funções possuem um possível ponto de descontinuidade sobre a origem. Se você olhar para o item B e para o item E, lá no material do professor Gleitz, eu não lembro bem a página, deixa eu constar aqui a página para a gente ter a certeza aqui. Então é o exemplo, lá no exemplo 6.10, para os itens B e D, o que eu sugiro aqui? B e D, você consulta o exemplo 6.10, página 23 do material, tá igual. Acho que inclusive esse item é o que ele faz lá, o item B aqui, se não me falha a memória, certo? Então vamos fazer o item A, para vocês verem especificamente como é que acontece. Se a função, a questão é a seguinte: se a derivada existir, ela vai ser uma transformação linear. Se ela não existir, não tem como, né?
A gente já sabe aquela condição para a diferenciabilidade. E o nosso ponto em questão tem que ser a origem, porque fora da origem ela está bem definida. As derivadas parciais existem e são contínuas. Então o nosso lance é em cima da origem. Então primeiro vamos ver se existem derivadas parciais, é a primeira coisa, né? Então, existem derivadas parciais? Essa é a primeira pergunta que a gente deve se fazer. Existem derivadas parciais? Certo? Primeira pergunta. Então vamos lá, vamos ver o que é df dx na origem. Df dx na origem vai ser o limite quando h vai para zero, f de h0 menos f de 0,0 sobre h, né? Então isso aqui vai ser f de 0,0 é 0, isso aqui vai ser o limite quando h vai para zero do f de h0 sobre h. E aí, quando a gente substituir o valor, nós vamos ter... aqui vai ser o limite quando h vai para zero. Dois h quadrado vezes zero sobre raiz quadrada de h2 mais zero quadrado, né? Isso aqui em tese dá zero, né? Aqui vai dar zero, aqui embaixo vai dar h quadrado, eu corto o h quadrado, poderia cortar o h quadrado e isso em tese daria zero, né? Ok? Para df de y, o que a gente vai ter? Ter o limite quando k vai para zero, f de 0k menos f de 0,0 sobre k. Isso vai ser o limite quando k vai para zero do f de 0k sobre k, o f de 0,0 é 0. Isso vai ser o limite quando k vai para zero. Aqui tem só que fazer um ajuste. Vai continuar sendo zero, só que aqui eu coloco 1 sobre h, né? E aí esse zero é quem faz com que esse trem seja zero. Muito bem. O limite quando k vai para zero, 1 sobre k, que é esse k do denominador aqui embaixo, vezes 2,0 quadrado vezes k sobre raiz quadrada de 0 quadrado mais k quadrado, isso dá zero também, né? Aqui continua sendo zero, aqui dá zero. Então as derivadas parciais existem e são iguais a zero, né? Aí ele pergunta assim, em quais das funções a derivada é uma transformação linear? Bem, sempre que ela existir, ela vai ser uma transformação linear, né? A questão é, será que essa função é contínua na origem? Será que as derivadas parciais, a gente sabe que fora ela existe, né? E tem que ver se ela vai ser diferenciável nos pontos indicados, né? Se ela for diferenciável, a derivada vai ser esse vetor coluna que a gente já citou. Existem as derivadas parciais. Tranquilo com relação a isso. Será que essas derivadas parciais são contínuas? Será que df dx é contínua na origem? Pergunta que a gente se faz. Então vamos lá. Fora da origem, né? Então, para todo xy diferente de zero, quem é que vai ser a derivada parcial de f em relação a x? Df dx vai ser igual a... Vamos lá, vamos derivar esse cara aqui. Derivada de cima vezes a de baixo, então vai ser 4xy menos a de cima vezes a de baixo, né? Derivada de cima vezes a de baixo menos a de cima vezes a derivada de baixo em relação a x, então
Derivada da raiz duas vezes a raiz. Tudo isso dividido pela de baixo ao quadrado, né? Depois eu ajeito aqui a seta. A gente vai ter x2 mais y2 é sempre não negativo, então eu posso até tirar logo de dentro da raiz e eu não vou ter problemas com relação a isso, né? Não preciso colocar um módulo, por exemplo, porque essa coisa nunca vai ser menor do que zero, por exemplo. É isso que eu quero dizer aqui. Por isso que eu não preciso colocar um módulo. Se eu tiver um número real, aí a menos que eu saiba de alguma característica específica desse número real, aí eu preciso colocar um módulo. Não sendo, fazemos como aqui. Então se a gente ajeitar a casa, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter que df de x no ponto xy qualquer. Não nulo vai ser 4xy sobre, aqui vamos olhar, ó. Quando eu pegar a raiz quadrada de x2 mais y2 e dividir por x2 mais y2, vai sobrar raiz quadrada de x2 mais y2 aqui embaixo. Menos. Aqui eu vou ter, ó, 4x menos 4x ao cubo y sobre também. Só que aqui eu vou ter, ó, x2 mais y2 elevado a 3 meios. Tirando esse MMC. Supondo que vocês têm familiaridade com essas propriedades relativas à potência. Ok? De tal forma que eu posso colocar... Posso até pensar em fazer algo desse tipo aqui, ó. 4xy sobre raiz quadrada de x2 mais y2 se eu levo esse y para lá, eu levo o y para lá. Não tem esse problema, né? Vamos ver aqui. Deixo 4x. E aqui eu deixo o y lá, para não ter problema. Pronto. Aí eu vou ter aqui, ó, y menos... sobrou aqui x quadrado sobre x2 mais y2. Certo? Agora vamos ver se essa coisa é contínua na origem, né? A gente precisa saber se essa coisa é contínua na origem. Então vamos lá. Mas aqui ainda vai dar um problema na origem, né? Porque se eu pegar aqui... Porque não vai existir, beleza. Eu pego T0, pego 0T, deixa eu só pensar aqui, uma conta rápida aqui, galera. Peraí, só um minuto. Então a gente precisa verificar aqui a continuidade dessa função, né? Da derivada parcial de f em relação a x na origem, né? Então vamos lá. Verificar essa continuidade na origem aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar df de x e nos aproximar da origem pelos pontos da forma t0, né? Então quando t tende a zero, os pontos da forma t0. Isso aqui vai ser o limite quando t tende a zero, né? Aí eu já olho para essa expressão, 4t sobre raiz quadrada de t ao quadrado mais 0 ao quadrado. 0 menos t quadrado mais 0 ao quadrado. Isso aqui vai ser, ó, t quadrado sobre t quadrado dá 1, né? Então vai ficar menos 1, esse menos 1 vem para cá para menos 4. Raiz quadrada de t ao quadrado é módulo de t, e aí vai ficar menos 4t sobre o módulo de t. A questão é que quando t tende a 0 pela direita, esse limite vai para menos 4, e quando t tende a 0 pela esquerda, esse limite vai para 4. Conclusão. Conclusão é que df de x não é contínua em 0, 0.
Se ela não é contínua na origem, isso implica que a f não pode ser diferenciável na origem. E aí responde aquela outra pergunta que tinha sido feita lá. Então a saída para você verificar se essas funções são diferenciáveis na origem é verificar se elas são contínuas na origem, né? Como ela não é diferenciável, essa derivada não vai ser uma transformação linear, né? A gente até vai ter a gente até tem as derivadas parciais, mas derivadas parciais que não são contínuas, né? E quais das funções elas são diferenciáveis nos pontos indicados. Então a derivada só vai ser uma transformação linear, porque ela só vai existir se a função for diferenciável no ponto indicado. Então nesse item A você não tem derivada, não tem a derivada dessa função, a transformação linear associada a essa função, nem tem a garantia, consequentemente porque a derivada parcial em relação a x não é contínua. Ok? Muito bem. Seguindo adiante, você tem o seguinte, nós vamos ver aqui o item A do problema 11 aqui. Aqui a gente tem por hipótese uma coisa interessante, ó, f é diferenciável em x0 igual a 1. Como ela é diferenciável, existem umas propriedades que estão na página, deixa eu consultar a página aqui rapidamente. É o teorema 6.5 da página 23, eu estou olhando ele aqui. Então, pelo teorema 6.5 da página 23, a gente tem que lembrar disso. Você tem que, se f é diferenciável, nesse caso aqui f de um subconjunto do Rn na reta diferenciável, nós temos que então a derivada direcional de f na direção de um vetor v no ponto x0 e y0 vai ser justamente o gradiente da f nesse ponto escalar com esse vetor, né? Isso aqui é o produto escalar, certo? Então, se f diferenciável, isso acontece. Como eu estou supondo que essa função é diferenciável, então eu posso usar essas propriedades relativas ao gradiente. Ó. Então vamos lá, no item A aqui, isso aqui está feito também, acho que está feito nesse teorema, muito interessante porque soube tudo na lista, mas está feito lá no teorema. Então para o item A, eu quero provar que a derivada direcional de f na direção de u e v, na direção do vetor mais v, é igual a derivada direcional de f na direção de u mais a derivada direcional de f na direção de v, né? Esse é o nosso objetivo, né? Como é que a gente vai provar isso aqui? Como f é diferenciável, isso é em x0, né? Não se tem. Como f é diferenciável em x0, o que nós temos? Nós temos que a derivada direcional de f na direção do vetor mais v no ponto x0, por definição, é quem? É o gradiente de f aplicado em x0, escalar com o vetor o mais v, né? Só que o produto escalar ele é o que? Distributivo. Então você vai ter o seguinte, isso aqui vai ser o gradiente de f aplicado em x0, escalar com u, mais o gradiente de f aplicado em x0, escalar com v. Esse cara aqui é quem? É a derivada direcional de f na direção de u. E esse cara é a derivada direcional de f na direção de v. Portanto, você tem que df du mais v no ponto x0 é df du mais df dv, que tudo no ponto x0, obviamente, né? Exclusivamente porque a função é diferenciável lá, né? No outro caso lá, você tem no item B nós temos o seguinte, eu quero provar que a derivada direcional de f na direção do alfa v, do alfa u, acho que é lá, do alfa u no ponto x0
é igual a alfa, derivada direcional de f na direção do vetor u, né? No ponto x0. Ok? Então vamos lá, observe o seguinte, de novo, você tem que usar f é diferenciável em u. E você tem que citar que f é diferenciável em u. Perceba que tudo isso só faz sentido se você garantir que f é diferenciável em u não, em x0, desculpa, né? Se f não for diferenciável em x0, nada disso faz sentido, né? Então, muito bem, quem é que vai ser a derivada quem é que vai ser a derivada direcional de f na direção do vetor alfa u no ponto x0? Isso aqui vai ser o gradiente da f no ponto x0 escalar com o vetor alfa u. Só que alfa é uma constante, é um número real, então pode sair desse escalar, desse produto escalar. Então isso aqui vai ser alfa, gradiente da f no ponto x0, escalar com o vetor u. Só que isso aqui, por definição, é quem? Como f é diferenciável, é a derivada de f, a derivada direcional de f na direção do vetor u. Então isso aqui é alfa no ponto x0 também, não citei aqui, mas tudo no ponto x0. Então isso é alfa, derivada direcional de f na direção do vetor u, aplicado no ponto x0, como queríamos demonstrar. Né? Essas duas coisas aqui é o que fazem garantir que a derivada direcional é linear. Né? Quando é que a derivada direcional vai ser linear? Quando ela for fechada, né, para soma e para multiplicação por escalar aqui. Né? Ok? Satisfez essas condições, estamos ok. Ok? Nessa 12, você tem uma função do Rn na reta, diferenciável, de tal forma... Ela é uma função que nós chamamos lá no livro texto, eles chamam uma função homogênea de grau m. Né? Então, f é homogênea. Uma função desse tipo é uma função homogênea de grau m. M de Maria. Né? Então, o que é que significa isso? Significa que f de tx é t elevado a m f de x. Né? É isso aqui. O que é que eu provo essa relação, a chamada relação de Euler. Então, quem é que vai ser o gradiente da f? Gradiente da f, deixa eu só conferir ver se essa igualdade está correta. Então, continuando, basta a gente perceber o seguinte, né? A gente sabe que ela é homogênea, de grau m, então a gente tem que f de tx é t elevado a m f de x. Você supõe que esse x é um vetor do Rn, um ponto do Rn, uma n upla, né? Tem n entradas, e por um lado você começa a ver o que acontece, né? Então, se você começar primeiro, se você derivar essa função em relação a t, a função f de tx, o que é que você vai ter pela regra da cadeia? Você vai ter df dx1, dx1 dt, mais df dx2, dx2 dt, mais etc, mais df dxn, dxn dt. Então, tem a derivada da f em relação a cada uma das coordenadas, a derivada de cada uma dessas coordenadas em relação à variável t, né? Só que se você prestar atenção, quem é que é o vetor tx, né? O vetor tx vai ser o vetor tx1, tx2, tx3, etc, txn, né? De tal sorte que a derivada da iésima coordenada em relação a t é simplesmente o xi para todo i variando de 1 a n. Então o que a gente vai ter no final das contas? Né? Nós vamos ter que a derivada em relação a t da função f de tx vai ser df dx1 vezes x1. x1 é a derivada de dx1 dt, nesse caso, né? df dx2 vezes x2. x2 também é a derivada de dx2 em relação a t. Mais etc, mais df dxn vezes xn, onde xn é a derivada de dxn em relação a t. Né? Xn é um número real aí nesse caso. Se você prestar atenção, quando você tomar as coordenadas df dx1, df dx2, etc, df dxn, você tem um vetor gradiente. E quando você pega x1, x2, etc, xn, você tem um vetor x. Então você pode escrever a derivada em relação a t da função f de tx como sendo o gradiente de f em x escalar com o próprio vetor x. Isso aí sem problema, né? Agora, por outro lado, a gente pode reescrever essa derivada de outra forma, que basta você pensar no seguinte.
quem é que é a derivada em relação a t da função real, né? Da função, não seria nem da função real, mas mais especificamente, você pode até pensar, da função real é f de tx, da função de t é f de tx, onde você pensa f de tx como sendo a g de t, né? Então, primeiro você sabe o seguinte, derivar f de tx significa derivar t elevado a m f de x, né? E aí, em relação a t, essa f de x é constante. E a derivada de t em relação a t é quem? É mtm a menos 1 vezes o fator constante, que é f de x, certo? Essas duas coisas são iguais, então você tem gradiente de f em x escalar com x igual a m t menos 1 f de x para todo t, mas eu não estou interessado em saber a derivada em f de tx, eu quero saber a derivada de f de x, então eu faço t igual a 1. Quando você fizer t igual a 1, você ganha de cara aqui a derivada em relação a t de f de x é o gradiente de f escalar com x, que é m vezes f de x, é exatamente isso que nós queríamos provar, né? Para o problema 13, nós temos exatamente isso aqui, ó, que f de t2, 2t é t3 menos 3t, né? Então você tem uma composta, tem um caminho alfa de t, você tem um caminho alfa de t, você tem um caminho alfa de t igual a t2, 2t, e você tem que f de alfa de t é t3 menos 3t, né? É isso que nós temos na prática aqui, certo? Ele quer que eu mostre que essas derivadas parciais no ponto 1, 2 são simétricas aqui, né? Tanto a df de x como a df de y. Então basta você olhar o seguinte, ó. Pela regra da cadeia, o que nós temos? Pela regra da cadeia, nós temos que df dt vai ser quem? Df dt, pode dizer assim, né? Vai ser justamente a derivada de f em x no ponto t2, 2t vezes a derivada de x em relação a t mais a derivada de y em relação, aliás, a derivada de f em relação a y no ponto t2, 2t vezes a derivada de y em relação a t, né? Então vamos lá, quando você fizer as derivadas, tanto de um lado como de outro, o que é que você vai ter no final das contas? E aí, é só você prestar atenção. Quem é a derivada de f em relação a t? Quando eu falo f, aqui eu falo f de alfa de t, porque f de alfa de t é uma função real, ó. T ao cubo menos 3t. Isso aqui vai ser, por um lado, como f de alfa de t igual a t ao cubo menos 3t, o que nós temos? Por um lado nós temos que df dt vai ser df dt. Quando eu falo df, eu falo df de alfa de... Vamos botar aqui df dt, né? Pelo menos df de alfa de t. Vou colocar ddt para ficar melhor, para não confundir vocês. ddt f de alfa de t, né? Vai ser igual a 3t2 menos 3. E isso aqui, por outro lado, vai ser dx dt, a derivada da primeira entrada. A primeira entrada é t2, então vai ser 2t vezes, aqui agora, df dx no ponto t2, 2t, mais dy dt é 2 df dy no ponto t2, 2t, certo? Então você tem essa igualdade aqui. Quando você, se a gente deseja fazer isso para o ponto 1, 2, você tem que olhar o seguinte, primeiro, ó, observe que alfa de t igual a 1, 2, então observe que
alfa de t igual a 1, 2, significa que esse pessoal aqui, ó, T2, 2T é 1, 2. T2, 2T igual a 1, 2. Isso aqui só vai acontecer somente se o T for igual a 1. Pronto. Beleza. Então, se o T é igual a 1, basta substituir essa expressão ali. Então, ao substituirmos na expressão, o que a gente vai ter? Vamos ter o seguinte, né? T é 1, então vai ficar 3 vezes 1 ao quadrado menos 3 é igual a 2 vezes 1 df dx no ponto 1 ao quadrado 2 vezes 1 mais 2 vezes df dy no ponto 1 ao quadrado 2 vezes 1. Isso aqui vai ser, ó, 2 df dx no ponto 1, 2 mais 2 df dy no ponto 1, 2 é igual a 0, porque aqui dá 3 menos 3. Ou seja, a gente tem que df dx no ponto 1, 2 é menos df dy no ponto 1, 2, como queríamos demonstrar, beleza? Muito bem. Para o próximo problema, a gente tem uma saída basicamente a mesma, né? Essa aqui eu vou deixar aí para vocês como exercício. Vocês fazer o mesmo procedimento. Então, você observa que DZDU vai ser DZDU vai ser df dx dxdu, DZDY vai ser só observa o seguinte, certo? Então, passos para a solução, né? Então você faz isso, ó. Observe que DZDU é igual a df dx dxdu, certo? Você observa isso e observa também que DZDV na verdade que eu ainda tenho que somar outra parcela, né? df dy dy du, né? E DZDV vai ser df dx dxdv mais df dy dydv, né? Quando você fizer essas derivadas, some os valores. Você faz isso e vai garantir que esse negócio é zero. Basta derivar corretinho, tá? Para o próximo problema aqui a gente vai usar um resultado diferente. Vamos usar o teorema da função implícita aqui já, né? Já é uma coisa que envolve o teorema da função implícita. Então você tem uma função real g, de tal forma que quando você pega uma função f lá no R2, a função aplicada justamente nos pontos do gráfico dessa função, né, dos pontos da forma do x de x, ela anula a função f, né? Então, quando você restringe o domínio da função aos pontos do gráfico da g, essa função se anula nesses pontos, né?
Então eu tenho que mostrar exatamente isso, que g' de x satisfaz essa condição. Certo? Vamos lá, fazer essas derivadas para vocês verem. Para esse problema, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que, de novo, usar a regra da cadeia, mas aqui pensar no teorema da função implícita, porque essa função está dada implicitamente aqui, né? Você tem uma f de x, g de x igual a 0 para todo x dentro do domínio da g, né? Então vamos lá. Então, por um lado, né? Por um lado a gente vai ter basicamente o seguinte, ó. Por um lado, de novo, faz sentido você pensar na f de x, g de x como sendo uma h, uma função real, então você pode derivar isso, né? Derivada total, uma derivada de uma variável em relação a x, né? A derivada disso da f de x, g de x vai ser quem? Pela regra da cadeia, né? Vai ser a derivada parcial de f em relação a x em x, g de x, vezes a derivada da primeira variável em relação à primeira variável, ou seja, a derivada de x em relação a x, né? Mais a derivada parcial de f em relação a y, no ponto x, g de x, vezes a derivada de y em relação à segunda coordenada. Então você vai ter dy dx nesse caso, né? Ok, a derivada parcial da segunda entrada. Quando você terminar quando você fizer essa análise, e outra coisa, se a f é identicamente nula para todo x no domínio da g, a derivada dessa expressão também vai ser igual a zero, né? Então isso implica que até colocar aqui como um também, né? Mas sabemos que se f de x, g de x é igual a zero para todo x no domínio da g, então nós vamos ter que essa expressão, né, vai ser igual a zero. Nós vamos ter que df de x em x, g de x, vezes a derivada de x em relação a x, que é 1, mais a derivada de f em relação a y, no ponto x, g de x, vezes a derivada da segunda coordenada em relação a x. A derivada da segunda coordenada em relação a x é ninguém mais, ninguém menos do que a derivada de g em relação a x, ou seja, g' de x. Isso aqui é zero, né? Você joga esse cara para o lado de lá, a gente está supondo até uma coisa que falta de colocar aqui, é que a derivada de f em relação a y em x, g de x, pelo menos essa derivada é diferente de zero, né? Nesse ponto especificamente. Certo? E aí você tem que menos g' de x df dy no ponto x, g de x é igual à derivada parcial de f em relação a x em x, g de x. E por fim, e portanto, segue o resultado que nós buscamos, né? Que é g' de x igual a derivada parcial de f em relação a x menos, né? Desculpa, faltou o menos aqui. Menos a derivada parcial de f em relação a x no ponto x, g de x, dividido pela derivada parcial de f em relação a y no ponto x, g de x, ok? Pronto. Vamos lá, para o próximo problema, o que a gente tem? Aqui é uma coisa interessante, porque aqui a gente começa a fazer mudança para coordenadas polares, né? A gente vai ter que usar a regra da cadeia já mudando para coordenadas polares. Nesse e no outro problema, né? Especificamente uma mudança muito interessante, vai ser muito útil, principalmente agora para a próxima sessão, que vai ser a sessão onde vocês vão estudar integrais, né? A gente vai ter
algumas mudanças de coordenadas que são muito importantes para o cálculo de integrais duplas e triplas, né? Para integrais duplas, em particular, as coordenadas polares em R2, né? Onde você sai do sistema de coordenadas retangulares para o sistema de coordenadas polares, né? Então você tem o seguinte, suponha que você tem uma função de x e y, onde esse x pode ser escrito como r cosseno θ e o y como r seno θ. Ele quer que a gente mostre isso, né? Que a norma do gradiente de u ao quadrado é du dr ao quadrado mais 1 sobre r2 du dθ ao quadrado, né? Ok? Então, vamos ter que usar a regra da cadeia, né? Para a gente poder fazer isso aqui. E depois ele quer que a gente faça o seguinte, ó. Seja o de rθ, r quadrado cosseno quadrado de θ, ele quer que eu use essa expressão justamente para calcular esse gradiente aqui, né? Sem necessariamente fazer a mudança de coordenadas e usar a regra da cadeia. Ele quer de fato que eu olhe para essa expressão e prove que de fato as duas coisas são iguais, né? Você faz isso usando a regra da cadeia, fazendo quem vai ser du dx, du dr, não, quem é que vai ser du dr? Du dx, dx dr, mais du dy, dy dr, depois faz isso tudo em relação a θ. É exatamente isso que a gente vai fazer aqui, pelo menos por enquanto, né? Então vamos lá. A primeira coisa, né? Vamos lá, organizar aqui as contas. Então vamos lá, né? O que a gente vai ter que fazer aqui, basicamente, é usar a regra da cadeia, derivar e utilizar bem as derivadas. O que a gente sabe, né? A gente sabe que o x e o y se escrevem como funções de rθ. O x é r cosseno θ, o y é r seno θ. Então, quando a gente fizer as derivadas parciais pela regra da cadeia em função de rθ, nós vamos ter, né, du dr como sendo du dx, dx dr, du dy mais du dy, dy dr. Se eu quiser fazer o contrário, você pode fazer também. Se eu quiser fazer du dθ, só que você vai ter que escrever o x e o y, aliás, o r como função de x e y e o θ como função de x e y. E aí, nesse caso, você teria basicamente que escrever essas funções, né? Mas eu optei por ir por esse lado. Então, quando você olhar dx dr, a derivada de r cosseno θ em relação a r da cosseno θ, dy dr, a derivada em relação a r de r seno θ da seno θ. Aqui nesse caso, dx dθ é a derivada de r cosseno θ em relação a θ, então dá menos r seno θ. dy dθ é a derivada de r seno θ em relação a θ, dá r cosseno θ. Né? Então, o que a gente pode escrever aqui nesse caso? Né? Quando eu tomar du dr ao quadrado, isso vai ser du dx ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2 du dx seno θ, du dy cosseno θ, mais o quadrado do segundo, du dy quadrado seno de θ ao quadrado. O outro fator vai ficar du dθ quadrado, du dx quadrado, r quadrado seno θ, né? Que seria menos r, mas quando eu multiplicar o quadrado vai ficar r quadrado seno θ, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, então 2, vou dizer assim, menos 2r du dx seno θ, r du dy cosseno θ, então dá menos 2r quadrado du dx du dy seno θ cosseno θ, mais du quadrado segundo, du dy quadrado, r quadrado cosseno θ. Aí a gente faz o que o problema pede. O que, o problema pede? Pede para a gente olhar o valor dessa expressão, ó, du dr quadrado mais 1 sobre r quadrado du dθ quadrado. Então você pega a primeira expressão, 1 sobre r quadrado da segunda expressão. Esse 1 sobre r quadrado da segunda expressão vai tirar o r quadrado de todos os termos. E aí eu vou ter du dx quadrado, aqui o r quadrado some, du dx quadrado, seno quadrado, cosseno quadrado, dá 1. Aqui eu tiro o r quadrado, então eu vou ter 2 du dx du dy seno θ cosseno θ, menos 2 du dx du dy seno θ cosseno θ, então esses dois se cancelam. E aqui eu vou ter du dy quadrado, seno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de θ também dá 1. Por fim, o que é que sobra?
quando você for resolver isso, né? Cobrar isso que eu disse. E por fim isso dá du dx quadrado mais du dy quadrado, isso é a norma do gradiente de f ao quadrado, como queríamos demonstrar, ok? A segunda parte basta você perceber, né? Para a segunda parte basta você perceber aquilo que ele disse, né? Sendo o de xy igual a x quadrado, basta você perceber que o de x, o de rθ no caso, né? Quando você mudar as variáveis, você vai ter o de rθ igual a r quadrado cosseno ao quadrado de θ, e aí você usa essa expressão, que é a norma do gradiente de u vai ser igual, que não é f, é u, né? Só mudar isso. Norma do gradiente de u. Deixa eu olhar lá, o é o θ, deixa eu ver o que, tem lá em cima, né? Chama o gradiente de u, é isso mesmo. Né? Então, a norma do gradiente de u vai ser vai ser du dr quadrado mais 1 sobre R2 du dθ quadrado. Aí você faz isso e olha quanto é que dá a norma desse gradiente aqui, certo? Sem muitos problemas para a segunda parte. Para esse problema, o que é que a gente tem que fazer aqui? O problema 17 é o problema de coordenadas polares, problema conhecido, interessante, problema bacana para ser feito, né? Vou fazer isso aqui para encerrar a segunda parte. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Vou tentar dar um zoom nessa figura. Deixa eu tentar pegar essa figura maior para a gente poder conseguir especificamente. Na verdade nem precisa, né? Porque ele tem a figura. Primeiro ele quer só que a gente mostre que isso aqui é verdade. E aí é só você observar a figura e fazer esse esboço, né? Você tem para cá, ó. Aqui tá tudo feito, né? A gente não tem nem o que fazer no item A. Mostrar isso, né? De fato, a própria figura já faz isso para você, né? Se você olhar a figura, esse cara aqui é θ, então você tem esse triângulo aqui em função de θ, ó. Então quem é que é o cosseno de θ é x sobre r. Então x é r cosseno θ, depois a gente vai escrever esse r em função desse ρ, e aí você vai ter exatamente, você vai perceber que esse r é justamente ρ seno φ. Então você vai ter que o x é ρ seno φ cosseno θ, né? Que aqui tem o contrário. Ρ cosseno θ seno φ, é só trocar as parcelas. Da mesma forma, se você fizer a mesma conta, você vai ter que o y é r seno θ, só que o r é ρ seno φ, então ρ seno φ seno θ é o y, né? E usei esse cara, é justamente ρ cosseno φ, onde o ρ é justamente a norma, a distância do ponto P à origem, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, θ é esse ângulo aqui embaixo, a tangente de y sobre x, a gente sabe disso, e o cosseno φ é z sobre ρ, que justamente está aqui esse triângulo, né? Então não tem muito o que fazer nesse item A, é só você prestar atenção realmente na figura, até colocar aqui. A figura é autoexplicativa para o item A. A figura é autoexplicativa, basta olhar para ela. Se olhar para ela, resolve o problema, certo? No item B não, porque você tem z igual a... na verdade aqui não poderia nem ser z, né? A gente tinha uma outra coisa aqui, talvez tenha sido um abuso de notação que o professor colocou, né? Vamos chamar isso aqui de W para não dar confusão, tá? Então, você tem W igual a f de xyz, né? Onde você tem exatamente essas situações. O x é ρ cosseno θ seno φ, o y é ρ seno θ seno φ, e o z é ρ cosseno φ. E aí ele quer que você escreva essas derivadas em funções dessas derivadas. Basta perceber de novo a mesma coisa. Quem é que vai ser df de φ? Regra da cadeia. Então,
pela regra da cadeia, então, pela regra da cadeia, o que é que você vai ter? Vamos lá. df de ρ, por exemplo, né? df de ρ vai ser df de x de ρ, de ρ mais df de y de ρ mais df de z de ρ. Você consegue fazer isso aqui. Você faz a mesma coisa para as outras, né? Você faz df de θ, df de x de θ, df de y de θ, df de z de θ. Por fim, você tem df de φ vai ser df de x de φ, df de y de φ, df de z de φ. Pronto, aí você substitui os valores dessas derivadas parciais, né? Derive as variáveis agora. Derive x, y, z, então derive x, y e z em relação a ρ, θ e φ. E aí você consegue matar esse problema tranquilamente, sem problema, certo? Nesse outro aqui a gente já vai provar uma coisa interessante, né? Você tem um vetor dessa forma e eu quero provar aqui, tem só um errinho de digitação, isso aqui na verdade seria deixa eu apagar isso aqui para colocar o que é que seria de fato. Faltou um contrabarra aqui no LaTeX, que seria um R vetorial, né? Dizer que o Rzinho é a norma do R, que é justamente a raiz quadrada de x2 mais y2 mais e2. Ok? Então você tem aqui também a mesma coisa. Você tem o R como sendo xyz. E aí você pega um versor unitário você pega um vetor unitário na direção do R, né? Que é justamente, você define um ER como sendo R sobre a norma de R. Isso é um vetor unitário na direção do R. Você pega uma função de x, y, z que vai depender exclusivamente do R, ou seja, vai depender dessa forma, uma função real. Ele quer que você prove que o gradiente dessa função f é justamente a f' de R na direção do vetor ER aqui, né? Então basta você perceber isso mesmo, né? Que aqui a gente pode até pensar em fazer ter uma estratégia diferente aqui. Talvez eu não parei para dar uma olhada, mas talvez a gente está supondo que essa função, talvez a gente possa supor que essa função, eu não falo nada sobre a diferenciabilidade dessa função, mas se essa f zona for diferenciável na direção do R, então a gente talvez consiga fazer isso, né? Mostra que essa função depende somente da distância à origem, ou seja, se essa função depende apenas de x² mais y² mais z², então isso aqui está satisfeito, né? Deixa eu pensar num jeito melhor para fazer sem aquele monte de derivadas. Então, para esse problema, o que a gente vai ter que fazer? Primeiro você tem que olhar quem é que são as derivadas parciais dessa função f. Essa função f depende apenas de r, onde esse r é a raiz quadrada de x² mais y, onde
O R é um vetor, mas a norma do R é a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, né? Então vamos lá, vamos construir. Percebam, eu tenho feito isso agora, tenho dado uma parada no vídeo para fazer a solução e mostrar só os prints, para ver se os vídeos ficam mais curtos, né? Muito embora para mim isso não diminua o tempo de solução, né? Mas vamos lá. Então, primeiro, quem é que vão ser as derivadas parciais, se vocês observarem? Então a gente tem df dx, df dy, df dz separadamente, né? Então, se a gente usar a regra da cadeia, o que eu vou ter aqui para x? Eu vou ter df dr, dr dx, porque aí eu consigo fazer essa mesclagem, né? A derivada da função f em relação à variável r, que depende de x, y e z, então isso faz sentido também, mesmo que não fizesse, se ela não dependesse de x, y e z, isso seria zero. Dr dx a gente consegue calcular. Da mesma forma, df dy vai ser df dr, dr dy, df dz, df dr, dr dz. Quando a gente abrir as contas, nós vamos ter aqui df dr, a gente vai já olhar isso com mais cuidado aqui, a gente vai ter, ó, primeira derivada de fora, que é a derivada da raiz é 1 sobre 2 vezes a raiz, tá aqui, vezes a derivada de dentro, que é a derivada de x quadrado, derivada de x quadrado mais y mais y quadrado mais z quadrado em relação a x, isso dá 2x, esse negócio se repete para as outras variáveis, é análogo, então você vai ter df dr 2y sobre a raiz quadrada de 2 raiz de x2 mais y2 mais z2, e em z, df dz vai ser df dr 2e sobre 2 raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Né? Você pode cancelar esse 2 com esse 2, aí você vai ter e observar que a derivada de f em relação a r é justamente a f' de r, né? Porque a f de x, y, z depende apenas do r, depende apenas da distância à origem. Né? Então isso aqui é f' de r, x sobre raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, que é justamente a norma do r, né? Se você perceber isso, f' de r, y sobre a norma de r, f' de r, z sobre a norma de r, né? Enfim, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode consolidar tudo isso dentro do próprio gradiente. Quem é o vetor gradiente? Não é o vetor cujas as entradas são as derivadas parciais de f em relação a x, y e z, respectivamente? Então você coloca, quem é que é df dx? F' de r, x sobre a norma de r. Df dy, f' de r, y sobre a norma de r. Df dz, f' de r, z sobre a norma de r, né? Então você condensa, tira o f' de dentro desse vetor, e aí você tem que o gradiente de f é f' de r vezes x sobre a norma de r, y sobre a norma de r, z sobre a norma de r. E por fim, você tem que de fato o gradiente de f é f' de r vezes o vetor índice r, que é justamente o versor r sobre norma de r, né? Esse r aqui é um vetor unitário na direção do vetor r, ok? Beleza? Nenhuma dificuldade, só com relação às contas aqui. Para esse problema de novo, a gente vai ter que tomar também a mesma situação, né? Você tem, por exemplo, suponha aqui nesse caso, por hipótese, você tem f de xy, né? Então você tem do enunciado, a gente não cita, mas f de xy é uma f de x de t, y de t, né? Então a gente tem essa composição aqui, certo? Onde olha como esse ficou lindo, amor. Onde o x é uma função g que depende de t e s, e o y é uma função h que depende também de t e s, né? O que a gente vai ter aqui nesse caso? Vamos olhar as derivadas parciais. Aqui a gente tem que fazer derivadas de segunda ordem, né? Que a gente vai ter que fazer derivadas de segunda ordem. Esse é um erro de digitação aqui, acho que o professor Gleidson deve ter errado. Aqui deve ser fx, né? Aqui você tem fx, fyy, fyy, e aqui fx, d2x, dt2, certo? Só para completar a conta aqui. Esses erros de digitação são muito comuns, principalmente numa lista desse tamanho,
não tem como você não ter um erro de digitação, principalmente o TeX, que é uma linguagem meio complexa, né? Meio não, é muito complexa. Então vamos lá, vamos fazer mais esse problema e outro para a gente fechar a segunda parte e ir para a terceira parte do vídeo, né? Isso já está muito longo, esse vídeo já tem 1h25, a gente vai bater 1h40 nele tranquilamente, né? Muito bem, então indo aqui, ó, vamos ver, né? Então quem é que vai ser? Vamos ver, vamos olhar as derivadas parciais desses três aqui para a gente ver. Então de novo, ó, o que você tem do enunciado? A gente tem isso aqui, a gente precisa botar uma hipótese adicional que não está no problema, a gente precisa levar em consideração, essa função tem que ser de classe C2. Em um determinado momento vamos pensar que essas derivadas parciais segunda ordem mistas comutem, né? Senão elas não vão comutar, né? E aí vamos lá, vamos ver o que acontece. Do enunciado a gente já viu que nós temos isso, essa função é uma função onde o x e o y dependem de t, onde o x é uma g de ts e a y é um h de ts também. Então a gente tem que levar isso em consideração. Então a nossa função f de xy vai ser uma função de g de ts, h de ts, né? E aí o que a gente vai ter, ó? Quem é que vai ser a nossa função f, a derivada de f em relação a t? Derivada de f em relação a x, derivada de x em relação a t, mas a derivada de f em relação a y, a derivada de y em relação a t, né? Então quem é que vai ser a derivada de f em relação a t duas vezes? Vai ser a derivada em relação a t da derivada em relação a t, né? Derivada de f em relação a t duas vezes vai ser a derivada em relação a t da derivada de f em relação a t, que nós já vimos que é esse termo aqui, né? Então nós vamos ter que ver, calcular. Então o que nós vamos ter? Tem que a derivada disso em relação a t vai ser, né? Aqui você tem que olhar que para cada parcela você tem uma derivada do produto. Então quando eu derivar isso em relação a x, né? Quando eu for derivar essa primeira parcela em relação a x, significa derivar a primeira parcela em relação a x. Aliás, derivar tudo isso em relação a t significa, primeiro, derivar tudo isso em relação a x, derivar x em relação a t. Depois, derivar tudo isso em relação a y, depois derivar y em relação a t. Certo? E aí, quando a gente for botar essas derivadas em prática, o que a gente vai ter? Né? Vamos ter a derivada primeiro, derivada do produto, né? Derivada da primeira vezes a segunda, então fica fxx dx dt mais fx d2x dx dt. Tá aqui. Para essa segunda parcela, a gente vai ter, ó, derivada disso em relação a x, então fica fyx vezes a segunda, derivada de y em relação a t, mais a primeira, fy, derivada em relação a x, a derivada de y em relação a t, vezes o dx dt lá fora, né? Mas, né, tem outro fator agora. Agora a gente vai para a segunda parcela lá, ó. De eu olhar para cá, para essa parcela, derivada em relação a y de f aqui desse produto, né? Então vai ser fxy, essa derivada da primeira vezes a segunda, tá aqui a segunda, dx dt, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Essa é a derivada em relação a y de dx dt, né? Que é o que aparece aqui, ó. Certo? Mas agora vamos derivar essa parcela aqui, que é um produto também. Então, derivada da primeira vezes a segunda vai ficar fyy, repete a segunda, dy dt, mais a primeira vezes a derivada da segunda em relação a a derivada da segunda em relação a y, que é justamente d2y dt2, certo? Vezes dy dt aqui. Agora você tem que observar o seguinte, ó, esses caras aqui do meio, você tem a derivada de y em relação à derivada de x em relação a t e a derivada de x em relação a derivada em relação a x da derivada de y em relação a t, ambas vão ser zero, porque em um determinado momento eu vou ter dy dx e em outro determinado momento eu vou ter dx dy que são iguais a zero, porque as variáveis são independentes, x e y, né? Elas não se relacionam. E aí, como elas não se relacionam, a gente vai ter em um determinado momento esses fatores aí, né? Você vai ter um determinado momento dx
dx dy, dy dt, e em outro determinado momento você vai ter, num determinado momento você vai ter, você vai ter ddy dx dt vezes tdy, e aí você vai ter que essa parcela dy dx dy vai ser zero, aqui da mesma forma dy dx também vai ser zero. Então esses dois caras somem de dentro dessa soma, certo? E além disso, como a função lá em cima é C2, essas derivadas parciais mistas elas comutam. Então fyx é igual a fxy. Então eu vou poder juntar esses caras, ó. fyx dy dt dx dt, fxy dx dt dy dt. Vou juntar esses caras. Aí o que é que eu vou ter no final? E aí eu vou ter, né? Ó, fxx. Então eu vou ter, ó, fxx dx dt ao quadrado. Aqui eu vou ter fy dx dt dy dt duas vezes. Aí eu vou ter fy dy dt quadrado. E aí o final que eu vou ter, que é exatamente o que sobrou, que é o cadê fx? Tá aqui. Que é exatamente o que sobrou, o fx dx quadrado dt2 e o fy dy quadrado dt2, né? E por fim a gente tem exatamente a expressão que nós queríamos lá em cima, né? Ok? Um pouco mais complexa, né? Para essa aqui basta você usar esse exercício para garantir que essa função, que esse Laplaciano é zero. Então aqui a intenção aqui é provar que o Laplaciano de f é zero, né? Então basta você usar o exercício anterior justamente para provar isso. Usa o resultado anterior. Se eu fizer o resultado anterior, você vai ver isso tranquilamente, né? Então beleza, vamos encerrar o segundo vídeo por aqui. O vídeo está ficando muito longo, né? E aí a gente volta na terceira parte. Valeu, até mais.